Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, RPGs são sobre falhar. Texto original de Felipe Tuller, escrito para o blog do Tomos Revelados e lido por Felipe Tuller. RPGs são sobre falhar. Imagine a seguinte situação. Melion, o elfo, tem 3 pontos de vida. Ele está num castelo em ruínas, sendo perseguido por cultistas. Melion corre sozinho, sem fôlego, desviando-se de obstáculos da dungeon, até que, de repente, ele vê a saída do outro lado de um abismo. É tudo ou nada. Melion olha para trás, já ouvindo os gritos insanos dos cultistas se aproximando. Ele respira fundo, dá um salto e pula desajeitadamente, caindo no abismo. Tudo fica escuro. Depois de alguns segundos de desorientação, Melion, um elfo, tem 2 pontos de vida. Ele se encontra em um castelo em ruínas, sendo perseguido por cultistas. Melion corre sozinho, sem fôlego, desviando-se de obstáculos da dungeon, até que, de repente, ele vê a saída do outro lado de um abismo. Se você pensou, nossa, igual um videogame, você está absolutamente correto. Deixando de lado minha tentativa de fazer piada, permita-me resumir esta cena. Melion, o elfo, falhou ao pular sobre um precipício. Ele cai no abismo, perde PVs e volta ao ponto de partida. O conceito de reiniciar ou de vidas extras é algo bem comum nos videogames. A ideia por trás dessa mecânica é simples. Você falhou, tente novamente. No entanto, a menos que você esteja jogando um RPG cômico no estilo de Paranoia, o caso do elfo que acabei de descrever certamente geraria protestos e caras feias de todos à mesa. Mas e se eu te dissesse que os jogadores de RPGs de mesa fazem coisas semelhantes o tempo todo? Como toda nova forma de mídia ou arte, os RPGs sofrem por serem tratados e interpretados como se fossem análogos a algo que já existe. Foi o mesmo com a fotografia e o mesmo com o cinema. Durante o surgimento do cinema, por exemplo, os primeiros filmes narrativos se pareciam mais com um teatro filmado. Levou tempo para os cineastas perceberem que a característica fundamental de sua forma de arte não estava em copiar o que era feito no teatro, mas em aproveitar as forças de seu próprio meio, neste caso, a potência da edição, para levar a sua forma de arte ao seu ápice. Em seu ensaio intitulado Regra das 3 Pistas, Justin Alexander diz que o problema ao preparar enredos para um cenário de RPG é que isso se parece muito com tentar programar um jogo de computador. Muitos mestres, influenciados pela grande quantidade de filmes e videogames em que uma experiência narrativa linear era o tema central, acabam tratando seus RPGs como se fossem um meio também dominado pela forma da narrativa linear. Portanto, diz Alexander, esse tipo de mestre acaba programando respostas pré-definidas, como alguém criando um jogo de computador. Este é um dos maiores problemas que RPGs enfrentam hoje. A noção de que os RPGs são uma forma de contar histórias, assim como os filmes. Que os RPGs precisam antecipar certas ações dos jogadores, assim como certos videogames fazem. E, já que são uma história, é necessário ter um roteiro, antecipar eventos e guiar os jogadores ao longo dessa história previamente escrita, belamente costurada pelo mestre. Isso não se parece justamente com o caso de um filme querendo ser um teatro filmado? Desde a publicação do ensaio de Justin Alexander, acredito que avançamos muito nessa questão. A dica: não force sua história nos jogadores. Construa a história junto com seus jogadores durante o jogo, agora é algo muito mais difundido na comunidade da RPG. No entanto, acho que esse conselho não é suficiente. Além disso, ele acaba obscurecendo uma questão muito mais radical que considero essencial para a nossa forma de arte, se é que podemos chamar assim. Os jogos no estilo RPG, como o nome sugere, são, surpreendentemente, jogos. Qualquer tentativa de transformar os RPGs em uma forma de narrativa antes de ser um jogo será equivocada. Dito isso, não estou criticando aqui os chamados jogos narrativistas. Pelo contrário, admiro muito esse estilo de RPG precisamente porque um bom jogo narrativista usa suas mecânicas e dinâmicas
para direcionar o grupo a um novo lugar, preparando um palco espetacular para que os jogadores interpretem de maneiras muito específicas. Com isso, não quero dizer que os RPGs e os videogames não são bons canais para contar histórias, desenvolver narrativas e criar experiências compartilhadas. Muito pelo contrário. Acho que ambos os meios são as formas mais radicais de se fazer isso. Meu ponto é que, por mais que a construção de uma narrativa seja algo intrínseco a um RPG, ela é produzida de maneira muito distinta de uma obra de ficção, precisamente porque o ato de jogar vem antes de todo o resto. Enquanto tratarmos os livros de RPG como literatura ou livros de história, enquanto criarmos aventuras de RPG com a estrutura narrativa do cinema e com mecânicas de videogame, não estaremos extraindo todo o potencial desse meio. Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de estragar a diversão alheia. De forma alguma, estou dizendo, você deve jogar de determinada maneira, porque o que você está jogando não é RPG de verdade. Essa é a graça dos RPGs. Não há linha de código impedindo você. Vá em frente, faça o que quiser. Jogue da maneira que parecer mais divertida. Quebre as regras do sistema. Sobre o que são os RPGs de mesa, afinal? Para mim, os RPGs são sobre falhar. Em nenhum outro tipo de jogo sou capaz de falhar em paz. Os RPGs me permitem fazer isso. Foquemos no nosso exemplo inicial. O pobre elfo Melion, tentando pular sobre o abismo, teve sua falha negada e toda sua existência reduzida a uma paródia de Super Mario. Como jogador de RPG, acredito que um jogo que não respeita as minhas escolhas, ou melhor, que não se preocupa com as consequências de minhas ações, está sempre caminhando para o desastre. Como jogador de RPG, gosto de acreditar que 1. Sou livre para escolher como agir, e que 2. Seja qual for o resultado das minhas ações, qualquer que seja a ação do meu personagem, o jogo apresentará consequências significativas. Nada mais fora do RPG de mesa pode unir harmoniosamente esses dois pontos. Depois de cair do penhasco, um mestre de jogo mais complacente poderia pedir a Melion para fazer um teste de sorte e, veja só, ele acaba não morrendo afinal. Ele simplesmente cai no rio. Talvez Melion sofra um dano massivo pela queda, quebrando as pernas quando atinge a água. Pelos deuses, Melion poderia até mesmo morrer, mas em uma boa sessão de RPG, até mesmo esse erro fatal teria criado ramificações emocionantes de uma maneira que não pode ser produzida em nenhum outro tipo de jogo. Por exemplo, Melion morre, mas o rio arrasta seu corpo diretamente para sua cidade natal, para o horror de seus parentes que o haviam avisado do perigo que espreitava no castelo abandonado no topo da colina. A partir daí, o mestre poderia dizer que a vila de Melion nunca mais ajudaria os aventureiros que o deixaram morrer e pararia de fornecer a eles suas ervas mágicas. Tenho certeza de que, depois de ler meus exemplos, você também pensou em várias outras consequências relevantes e intrigantes para a morte do pobre Melion. Os RPGs são um meio que permitem que as mentes paranoicas e inquietas se satisfaçam ao conectarem pontos de necessidade e verossimilhança entre eventos que anteriormente não tinham nenhuma ligação. Em resumo, nos RPGs, o jogo não termina quando um personagem falha. Pelo contrário, o jogo tem a capacidade de continuar e se tornar ainda mais interessante do que era momentos antes. Os RPGs não são apenas uma forma de contar histórias de grandes heróis e suas jornadas inevitáveis em direção ao sucesso, mas um jogo que tem a capacidade inigualável de ir literalmente a qualquer lugar e lidar com qualquer eventualidade. Respeitar o fracasso do jogador significa respeitar a força de um meio que pode sustentar as verdadeiras consequências das decisões de um jogador, sejam elas quais forem. Em outras palavras, a capacidade deste meio de transformar qualquer evento em combustível para criar ainda mais jogo é incomparável. Falhar em um RPG pode ser tão divertido quanto vencer. Isso é o que torna os RPGs tão únicos. Salve, salve pessoal! Aqui é o Felipe e hoje estou aqui numa missão solo trazendo para vocês um texto da minha autoria. É a primeira vez que aqui no Tomos Revelados eu estou trazendo um texto que eu mesmo escrevi, eu mesmo li, então não teve um trabalho de tradução exatamente. E eu digo não exatamente, porque para vocês que já leram lá o texto no blog do Tomos Revelados, em tomosrevelados.blogspot.com, vocês viram que esse texto ele vai sair numa revista em inglês, a revista chamada Knock, pela Mary Mushman. É uma zine muito bacana, que tem vários textos do pessoal que circula ali a blogosfera do OSR,
o pessoal interessado nesse tipo de coisa. A Márcia B., que escreveu o texto O SR Deve Morrer, que a gente traduziu e comentou aqui no Tomos Revelados, já escreveu nessa revista, inclusive esse texto estava lá na revista. Então, é um material muito bacana. Infelizmente, não tenho nada dela físico, mas, poxa, seria muito legal, porque é uma revista muito linda, tem um trabalho de layout e design incrível, além de textos legais. Eu estou bastante feliz em compartilhar aí o meu texto com pessoas que já passaram por esse espaço, que é um espaço tão legal. Mas, bem, gente, antes de entrar aqui nas minúcias do texto, gostaria de falar para vocês também que lá no Wiki da Moira Games saiu mais uma aventura de uma página, mais uma masmorra de uma página. Para vocês que já são ouvintes e já ouviram aí também o episódio que falamos da nossa masmorra They Dug Too Deep, ou em português chamada Túneis Fundos Demais, saiu então uma outra aventura nesse mesmo estilo, uma página com tudo que você precisa para jogar, um mapa bonitinho, isométrico, as descrições das salas, os NPCs, encontros aleatórios, esse tipo de coisa. Uma aventura bem bacana, bem bonita, que também, né, estava planejada para ser enviada para esse concurso das One Page Dungeons, o One Page Dungeon Contest de 2023. Infelizmente, a gente teve uns problemas pessoais, não conseguiu terminar a masmorra a tempo. Mas estamos aí, então, com mais um trabalho terminado. Eu fiz o design da masmorra, criei as salas, fiz um rascunho. E o incrível Vitor Barros fez aí a ilustração, fez o mapa, transformou o meu rascunho horroroso naquela coisa linda que vocês podem ver lá em moira-games.it.io. É de graça, é só baixar. E fica também o convite, pessoal, que como muitos de vocês sabem, a Moira Games tem também um espaço virtual no Discord para a gente se reunir, jogar e discutir todos esses assuntos sobre RPGs e tudo mais. Recentemente, a gente mestrou a primeira masmorra da Moira Games, que é a They Dug Too Deep, para um pessoal já assíduo do nosso servidor. E aí me veio uma ideia, que é registrar esses jogos e fazer como se fosse uma tela de high score, né? Uma coisa meio aí roubada dos fliperamas e coisas do tipo. A ideia é que a gente vai mestrar essa aventura para vários grupos diferentes. E aí eu fiz uma tabelinha. Primeiro, sem muita pretensão, né? Criei uma tabelinha para anotar quem tinha jogado, quando foi o jogo, quanto de ouro eles pegaram. E aí me veio essa ideia. Poxa, ia ser legal se a gente fizesse uma gamificação disso, como se fosse uma ficha das aventuras já feitas e compartilhar uns com os outros. Então, da última vez, jogaram uma party que foi só de anões, né? Que foi dessa party aí do primeiro pessoal que jogou a masmorra no Discord. E aí tem lá os nomes dos personagens, quantos deles morreram ou não, quantos de ouro eles conseguiram. Então fica lá um registro, né? Para a próxima pessoa que jogar pensar o quão diferente foi ou quão parecido foi. Enfim, então fica aí para vocês abertos o convite. Como sempre, os links vão estar na descrição desse episódio. Os links para vocês baixarem as nossas masmorras, para vocês entrarem no nosso servidor e vocês serão muito bem-vindos. E por último, e não menos importante, o último recadinho que eu gostaria de deixar para vocês é lembrar que a Moira Games tem um Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, se você acompanha aqui o podcast, se você está interessado em entrar na nossa comunidade e jogar, bem, você já pode fazer isso de graça, né? O podcast vai ser sempre de graça, o blog vai ser de graça, a nossa comunidade está sempre aberta para todo mundo. Mas, se você gostaria de ajudar a gente a fortalecer o projeto e deixar ele funcionando e ter alguns benefícios com isso, checa lá então em apoia.se/MoiraGames e escolhe o nível de apoio que está de acordo aí com o que você pode pagar. E, apoiando ou não financeiramente esse projeto, muito obrigado por estar aqui ouvindo e estar com a gente para compartilhar aí as nossas ideias e os nossos interesses em volta do RPG, que é, afinal de contas, é o nosso princípio norteador aqui do trabalho do Tomos Revelados e da Moira Games. Dito tudo isso, então, vamos entrar no nosso texto de hoje. Texto intitulado RPGs são sobre falhar. Então, pessoal, esse texto eu escrevi numa semana que, como eu falei lá no blog, né? Desculpa estar me repetindo aí para o pessoal que já leu, mas lá no blog eu conto isso. Eu escrevi esse texto num dia que a minha internet tinha caído, a internet caiu no prédio inteiro aqui onde eu moro, ficou todo mundo sem internet. Eu tinha saído de casa, né? Eu tinha ido visitar os meus sogros em outro município, voltei para casa, descobri que estava sem internet no final de semana inteiro. Iria se prolongar por mais uma semana. Fiquei uma semana sem internet só com a internet móvel do celular. Enfim, né? Ficar sem internet já é ruim.
Isso tudo foi ainda pior, porque eu tava começando aí o projeto Tomos Revelados, tinha umas mesas de RPG novas rolando online. Fiquei me sentindo incapaz, né, de completar os meus projetos de RPG e resolvi, então, finalmente escrever um negócio que eu tinha na cabeça. E aí saiu esse texto. Bem, antes de qualquer coisa, antes de entrar aqui no conteúdo do texto, acho que é legal falar sobre a concepção do que é esse texto e quais os objetivos dele, né? Para que eu escrevi esse texto? Uma coisa importante de dizer. Esse é um texto de um gênero assim que a gente poderia chamar que é um gênero do ensaio, um texto ensaístico. O que isso quer dizer, né? Sem querer entrar em muitas minúcias, a ideia do ensaio, então, é essa ideia de um texto mais livre, com umas reflexões sobre algum assunto em específico, e a ideia de que é um texto sem pretensão de dar um ponto final em algum assunto, de criar uma doutrina, sei lá, de criar uma ideia que vai ser repetida e que vai ser aceita pelas pessoas, e o que eu vou convencer as pessoas dessa ideia é que ela vai ser propagada. E que vai virar, sei lá, vai gerar uma escola de design, uma escola de como fazer RPG, esse tipo de coisa. A ideia não é essa, né? A ideia, então, é pensar e refletir e compartilhar essas reflexões com as pessoas e ver o que sai disso, né? O texto ensaístico, na minha forma aqui de ver, é uma forma de abrir portas e de pensar, e se a gente pensar RPG dessa forma? E se a gente pensar RPG de uma forma diferente? E aí tem, né, essa ideia de um autor chamado Theodor Adorno. Ele escreveu um texto chamado Ensaio como Forma. Ele diz basicamente o seguinte, né, que o ensaio é uma forma de pensar sobre as coisas, sobre uma coisa qualquer, que foge de uma tentativa, então, de sistematizar, e aí que vem aquela questão, né, o ensaio, como forma de escrever, ele foge da ideia de criar um dogma, de dar respostas prontas e que vão ser repetidas. Então, a ideia não é essa, né, a ideia, então, como eu falei, é fazer uma reflexão sem muita pretensão de que o que eu esteja falando seja uma verdade absoluta e coisas desse tipo. E aí, já entrando mais no conteúdo, os RPGs são sobre falhar. O que eu tô pensando quando eu tô escrevendo isso? Eu tô partindo de um lugar que é basicamente uma reflexão sobre as formas de arte, a gente poderia dizer, né? Ou seja, o que define alguma coisa? O que define um RPG? O que é jogar RPG? O que o RPG tem de diferente de um videogame, de um cinema, de uma literatura, de um livro de história? Porque jogar RPG, como todo mundo sabe, todo mundo que jogou RPG alguma vez percebe, ele é muito diferente. Então, o RPG é muito diferente de um jogo de tabuleiro, onde você tem uma mecânica muito específica e você vai ficar circulando essa mecânica. Mas ele também não é, então, um filme, não é uma história ficcional no estilo da literatura, que você tem uma coisa escrita, que você vai seguindo. Também não é muito bem um livro-jogo ou um videogame, que tem certos pontos de escolha, mas que tem coisas pré-programadas. Então, fica na minha cabeça, né? O que define RPG? O que é RPG enquanto uma forma de arte, vamos dizer assim? E aí, se a gente está pensando no RPG como uma forma de arte ou uma mídia, numa nova mídia, por exemplo, né, como o filme é uma mídia diferente de uma série, o que o RPG tem de diferente dos videogames e diferente da literatura e do cinema? É basicamente isso que eu estou pensando ali, né? Esse é o pano de fundo da ideia. E então, ressaltar um ponto que eu acho que é importante. Quando a gente está pensando, então, um RPG como uma forma de arte ou uma mídia ou um estilo de jogo diferente, seja como você quiser botar, eu não estou, então, tentando falar a forma certa ou a forma errada em absoluto de fazer RPG, né? Eu estou tentando pensar, então, qual é a raiz desse jogo. O que é o RPG na sua essência, no sentido de pensar o que é o RPG quando eu tiro todas as camadas que são desnecessárias, né? Por exemplo, é isso que eu estou pensando, né? O RPG é sobre o quê? E aí eu chego nessa resposta, que é uma resposta mais provocativa do que, como eu disse, né, de fato querendo falar que todo RPG é assim, e é fazer essa reflexão, então, sobre a falha no RPG. Então, o que é falhar em RPG, né? Quando a gente pensa num jogo e a gente fala em falhar, você pode pensar um pouco como eu estou colocando no exemplo inicial do texto. Um jogo de plataforma, de videogame, você cai no buraco e você morre, você volta. Você perde lá uma vida e você volta do começo. Uma coisa que sempre me fez pensar que no RPG era diferente, justamente, é que quando você falha, você não necessariamente faz o jogo parar. O RPG, então, tem essa liberdade de fazer com que a falha ela signifique alguma coisa para aquele jogo e não a falta de significado.
No Mario, quando você morre, ele volta para um ponto anterior onde você parou, né? Volta para o seu último checkpoint, coisas desse tipo. Então, é como se ele estivesse enviesando a sua experiência para uma experiência que é a experiência correta. Não é meio isso? E eu falei de jogo de plataforma, mas jogo de RPG de computador acontece muito isso. O fail state, né? O estado de falha. Você chegou num lugar onde você falhou e essa falha ela faz o famoso game over, o jogo acabou. Quando você falha, o jogo acaba. E no RPG, não necessariamente acontece isso, né? No RPG, você pode perder um personagem e continuar jogando. Você pode errar um ataque e aquele ataque pode significar alguma coisa, né? Que vai jogar a história pra frente. E aí a gente pode pensar, né? Em vários outros RPGs que já fizeram isso, que trabalharam com essa mecânica de forma diferente, né? Eu estava ouvindo, por exemplo, uma entrevista com o John Wick, designer do Sétimo Mar e do Legend of the Five Rings, que fala justamente da ideia dele, que ele usa no Seventh Sea, por exemplo. Quando o jogador ele tem um sucesso num teste, ele diz o que acontece, mas quando ele falha, o mestre diz o que acontece. Então, percebem que ele transformou então a ideia de que a falha ela está integrada no jogo, e essa é uma coisa que o RPG pode fazer de uma maneira muito incrível, né? Mas, dando um passo atrás, a gente pode pensar então que o RPG ele é necessariamente um jogo que não é sobre ganhar, né? É uma coisa até que eu falo no texto, né? Que RPGs não precisam ser sobre ganhar. Mas eles podem também, né? Uma coisa que não entrou no texto, mas que a gente pode pensar aqui. Quando a gente está jogando um jogo Dungeon Delve, um RPG tradicional de D&D e Dungeon Crawl, esse tipo de coisa, a gente vai dizendo, né, que existe uma sensação de vitória. O RPG não é exatamente sobre vencer, só que muito do que a gente joga do RPG, do D&D e jogos adjacentes, circula muito essa ideia de que se trata de um jogo de vencer um vilão, de ganhar nível e melhorar, então de acumular vitórias e sucessos. A ponto de, como eu até mencionei em um outro episódio, que pessoas dizerem que D&D é um jogo que não funciona se você não tem uma rolagem acima, vamos supor, de um número 12. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que o jogo ele não funciona se você não conseguir sucessos, acumular sucessos o suficiente, você não consegue avançar no jogo. E aí, como eu disse no outro episódio, se o D&D é sobre isso, então eu acho que D&D é um jogo muito ruim. Porque se ele é um RPG que quando você falha, o jogo trava, ele perde isso que pra mim é uma das grandes forças motrizes do RPG, que é a capacidade de falhar e seguir adiante. Falhar e tornar aquela falha algo que vai melhorar o seu jogo, que não vai só atrapalhar o seu jogo. E aí, pensando então no caso desse tipo de jogo, onde você tem um objetivo que é subir de nível, que é melhorar o seu personagem, e que você morre. O personagem morre, chegou a 0 de HP, ele morreu. Isso causa uma frustração, é claro. Porque se a ideia do jogo é ganhar camadas conforme seu personagem evolui, conforme seu personagem vai liberando poderes novos, né? Se você tá pensando aí num jogo que tem isso, te dá mais opções de interagir com o jogo conforme você avança de nível, né? Você ganha novas magias, você ganha novas proficiências e novas armas, coisas do tipo. Então, manter seu personagem vivo é uma coisa divertida. E é, em última instância, também o que define o que é RPG, principalmente fora do RPG de mesa. No RPG de videogame, acontece muito isso. A gente vai chamar um jogo de RPG simplesmente porque ele tem mecânicas de customização do personagem, onde você pode fazer as famosas builds de personagem, criar personagens diferentes uns dos outros. Você pode jogar o jogo de várias formas. Um guerreiro que vai ter uma espada longa, um machado na mão esquerda e uma armadura. Mas você também pode fazer seu personagem que é um mago e esse tipo de coisa. Então, esses elementos de RPG que a gente pensa de customização de personagens. Então, claro que isso é muito legal, né? E aí, quando você morre no RPG, seja de videogame ou seja de mesa, você tem essa sensação de que o jogo, então, ele meio que acabou pra você. Mas a graça do RPG, na minha visão, e é esse o ponto que eu tô tentando avançar quando eu escrevo esse texto, é que o RPG, na minha visão, ele é um jogo capaz de transformar isso, que a gente está acostumado a ser uma coisa ruim, em uma coisa boa. Por exemplo, na minha campanha aberta de Old School Essentials, que durou aí um ano quase, tinha um personagem, que é um dos primeiros personagens que foram criados na campanha e que permaneceu vivo por várias sessões. Ele era um mago, um usuário de magia,
E o personagem dele, ele foi ganhando várias coisas durante a narrativa. Eu tinha muito essa pegada de colocar na minha campanha não só avanço mecânico necessariamente, de você subiu de nível, ganhou pontos de vida e liberou novas magias, mas conforme os jogadores iam explorando as masmorras, conforme eles iam interagindo com o mundo, eles iam descobrindo coisas e encontrando pessoas que iam dando coisas pra ele. E uma das coisas que aconteceu foi que eles liberaram um personagem que era meio um extraterrestre, fazendo aí um crossover meio fantasia, ficção científica. E ele disse que se soltarem ele, né, que estava numa prisão, que ele voltaria e daria alguma coisa extra pra eles. Quando esse jogador voltou, um mês depois, eu disse que esse personagem voltou numa carruagem voadora, se é que vocês me entendem, e trouxe uns presentes e umas coisas. E uma das coisas que ele ganhou foi literalmente uma operação no olho. Pensando agora, lembra até uma coisa que aconteceu no Baldur's Gate 3, né? Vocês que jogaram. Sem querer dar muito spoiler, né? Mas você tem a oportunidade aí de ganhar um olho novo no Baldur's Gate 3. Em minha defesa, eu joguei isso antes de jogar Baldur's Gate 3, nem tinha saído na época. Mas enfim. E aí, então, esse personagem, ele ganha uma operação no olho e ele ganha um novo olho, que tinha poderes mágicos. E aí, passou um tempo, esse personagem foi fazendo outras aventuras e eles foram num lugar muito perigoso e eventualmente ele acabou morrendo. E aí, duas coisas que eu tiro desse momento, né? Primeiro, o personagem morreu. Imediatamente, os outros jogadores, eles pensaram, pô, que droga e tal, ficou um clima meio de tristeza ali, porque ele era um personagem que eles gostavam, que compunha o grupo deles há muito tempo. Então rolou esse momento de tristeza, mas logo depois eles pensaram, pô, é um cara que tem esse olho, né? E aí o que a gente vai fazer? Eles pegaram esse olho. Esse olho, então, virou o olho de Leonard. Leonard é o nome do personagem. E aí, isso ficou tanto na minha cabeça que quando eu fui escrever um sistema que eu tô testando, que vocês podem conferir lá no It da Moira também, que se chama Vagari RPG, isso ficou tão marcado na nossa campanha que me levou a escrever um item mágico com esse nome, chamado O Olho de Leonard. Assim como fizeram no passado, Gary Gygax fez no passado, com, por exemplo, a flecha ácida de Melf, as magias do Mordekainen, esse tipo de coisa, né? Que eram coisas que aconteciam ali no jogo, que emergiam e que se tornaram canon do jogo porque os jogadores fizeram uma coisa dentro do jogo. Então, olha só como essa falha acabou se tornando uma coisa muito maior, né? A morte de um personagem deixou para trás um pequeno fragmento ali de história que permanece e que muda o mundo. Quando essa campanha acabou, a gente fez meio que um epílogo de que cada personagem fez. E aí, uma coisa que não foi discutida na época, mas que ficou na minha cabeça, é o que esses personagens deixaram depois que eles morreram, depois que eles abandonaram sua vida de aventura. Então, onde foi parar esse olho desse personagem? Porque não aconteceu de nenhum personagem da campanha ter equipado esse item, né, ter feito essa operação, eu não me lembro de ter feito isso. Então, esse item virou um artefato, ficou girando pelo mundo. E onde ele foi parar, né? Então, é uma história em aberto. Então, esse é o primeiro ponto, né? A morte de um personagem é também a vida de alguma outra coisa. Morre um personagem, nasce alguma outra coisa, a partir das coisas que ele fez. A morte dele gera consequências. Então essa noção de que a morte de um personagem ou a falha de um personagem é só mais um dos fatos que estão compondo essa narrativa emergente do RPG é muito interessante, né? O fato de que você não precisa voltar e corrigir alguma coisa, como por exemplo acontece em jogos de plataforma, é algo que pra mim engrandece muito a mídia do RPG, o jogo do RPG de mesa, enquanto uma forma de experienciar coisas diferentes, né, de uma série, de um filme. E aí, bem, vem a segunda coisa, que é uma coisa simples, mas que acho que faz toda a diferença. Esse personagem, o Leonard, o usuário de magia lá que morreu, se não me engano morreu no nível 5 ou 6, o jogador, no primeiro momento, ele ficou meio, né, chateado. Ah, pô, né, morreu. Inclusive, nem ficou tão chateado quanto eu imaginaria que ficasse. Ele falou, é isso mesmo, né, jogando um jogo OSR, a gente sabe que uma hora vai acontecer. Mas aí o que acontece é que, assim que o personagem morreu, ele já começou a pensar num novo personagem. Então, abriu ali uma porta para ele pensar no jogo de uma outra forma. Dado tudo que aconteceu até aquele momento no jogo, dado tudo que eles descobriram, o que ele quer explorar agora no jogo a partir do novo personagem dele? O personagem dele antigo era um mago. Será que ele vai fazer um novo mago e tentar fazer alguma coisa parecida com o que o antigo mago dele estava fazendo? Pegar uma coisa meio das heranças ali daquele personagem? Ou ele vai, então, abandonar esse espaço do jogo que ele estava fazendo, que era meio que de explorar os tomos bizarros que ele tinha achado e
a feitiçaria estranha que ele estava encontrando, ou não, né? Então, a partir do momento que um personagem morre, ele pode criar um outro personagem e explorar o jogo de outra forma. Que eram formas, por exemplo, que o jogador achava interessante, mas com que aquele personagem ele não podia explorar tanto. Então, vamos supor, nesse momento que o Leonard, o usuário de magia, morreu, o jogador ele podia criar, então, um ladino e explorar uma outra parte do jogo que não é explorada antes. Então, vocês percebem? Para mim isso é muito fascinante. Quanto que o RPG, então, ele consegue andar, por mais que as falhas aconteçam, por mais que os personagens morram e essas coisas. Bem, mas como eu disse, parte da ideia desse texto é discutir também o RPG enquanto uma nova mídia e pensar o que ela tem de diferente com as antigas. E em determinado momento do texto eu falo do cinema e do cinema enquanto forma de arte que surgia ali a partir da fotografia e se fazia um contraponto ali à pintura e que tinha umas coisas semelhantes, mas que tinham outras coisas muito diferentes e tal. A gente pega o cinema, a gente pensa, pô, o cinema ele tem a ver com imagem. Fotografia também tem a ver com imagem. Mas o que diferencia uma fotografia de um filme, né? A gente poderia dizer que a fotografia e o cinema, eles têm essa noção do enquadramento, né? O que cabe dentro do quadro da foto, o que você enquadra na foto, o que você deixa de fora. O cinema tem isso. O cinema tem fotografia, né? O Oscar, por exemplo, tem premiações que tem a ver com a noção de fotografia. A gente fala, né? Analisar a fotografia do filme, como que os enquadramentos são feitos e se é simétrico, se não é simétrico. Então, enfim, né? O cinema e a fotografia tem isso. Mas o cinema, então, ele cria uma outra coisa. Que as pessoas, quando estavam experimentando ali o cinema, eles começaram a ver que podia ser feito de forma diferente, que poderia transformar o cinema numa forma diferente de fazer arte. E aí tem essa coisa que talvez alguns de vocês conheçam, né, que é um negócio muito interessante, chamado o efeito Kuleshov, que fala dessa arte da edição das imagens. O que é o efeito Kuleshov, né, fazendo um grande resumo? É dado em homenagem ao Kuleshov, que é esse cara russo, na verdade era da União Soviética na época, se não me engano, então um cara soviético, que percebeu que colocar duas imagens, uma depois da outra, num filme, você podia dar sentido a elas. Então, se você coloca um cara olhando para alguma coisa que está fora do quadro, fora do enquadramento, fazendo uma expressão, e depois você coloca uma imagem logo em seguida e volta pro cara, você está criando um link de sentido entre essas duas coisas. Então, se o cara olha para fora da imagem ali que está mostrada na tela, e aí mostra um prato de carne super suculenta, saindo fumacinha, de um jeito que você consegue até imaginar o cheiro agradável daquela comida, volta para ele. Então você pode falar, essa cena é sobre fome. Porque dado que o cara olhou para lá, fez uma cara, uma expressão tal, você viu que é sobre fome. Mas aí, se é o cara olhando para uma outra coisa, vamos supor, né, vendo uma coisa meio engraçada, aquela cara vai ser interpretada de uma outra forma. De repente, o terceiro frame ali, quando volta pro personagem, é ele achando graça. Você associou ali aquela cara dele com ele fazendo graça. Então, o cinema ali começa a ver que ele tem umas coisas para fazer que são diferentes da fotografia. Que a fotografia pode até tentar fazer, mas que o cinema vai conseguir fazer muito melhor. Né? Aí a gente volta nessa ideia do RPG. O que o RPG faz que é tão interessante, que pode ser feito num RPG de mesa, mas que não consegue ser feito em outros lugares, né? É isso que me faz ficar pensando, então, no que tem de especial no RPG. O que o RPG tem de diferença e o que a gente pode usar para transformar essa diferença em algo mais relevante. Aí eu gostaria de falar um pouco sobre essa minha visão do que é o RPG e o que tem de diferente para mim e levantar essas questões com vocês. Ficou um negócio de fora do artigo para fazer ele ficar mais objetivo ali dentro dos parâmetros da revista Nock. Um lugar onde eu falo sobre por que eu não gosto muito de jogos de videogame. Alguns de vocês vão querer me crucificar por isso, mas eu não gosto muito do jogo Witcher 3, por exemplo. Witcher 3, ele é um jogo bem bacana, um jogo meio mundo aberto, e você pode explorar um grande mapa e fazer missões secundárias. Tem aquela coisa de você poder caçar criaturas estranhas, seguindo o rastro delas, e essa é uma sensação muito legal no jogo. O combate em si é muito bacana, as mecânicas de combate são interessantes, né? Uma coisa meio ação. O que me pega no Witcher 3 é a noção de cutscenes. O que é uma cutscene, né? Cutscene é aquele momento em que, na minha visão, o jogo para de ser um jogo e vira uma outra coisa. Você ganha menos jogo e ganha mais alguma outra coisa que pra mim tá mais próximo de um filme. A cutscene é o momento que você larga o controle, não é isso? Você larga o controle e assiste um negócio. Pra mim, aquele momento é um momento em que o Witcher 3 você tá vendo um filme. Você não tá jogando o jogo. E aí, né, a gente vai já fazer um parênteses aqui imediatamente e dizer, né, que tem mais de uma maneira de experimentar um videogame. Tem vários videogames que usam recursos de cutscene de formas incríveis.
tal, 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 tal. Mas, pra mim, na minha experiência de jogar Witcher 3, as cutscenes não me entregavam muita coisa, não me entregavam muita diversão. Pra mim era muito isso, uma pausa no jogo pra assistir um filme. Na minha sensação, o Witcher 3, ele perde um pouco no caráter diversão, no porquê que eu tô jogando o Witcher 3. Eu não jogo o Witcher 3 pra assistir as cutscenes. Até porque, aí outra coisa que vocês podem também discordar bastante de mim, é que eu não gosto muito do personagem principal, não acho ele um cara muito interessante. Inclusive, eu não gosto tanto de jogos de RPG de videogame que você tem um personagem fixo. Eu adoro a ideia de você poder criar o seu personagem, acho que isso é uma coisa muito legal, né? Que tem, por exemplo, aí, num jogo que nem é tão RPG, é mais um jogo de estratégia, mas que eu tô jogando recentemente, que é o Age of Wonders 4. Eu nunca joguei nenhum jogo da série Age of Wonders, mas no Age of Wonders 4 você pode criar o seu personagem, a aparência dele, o background, você pode customizar coisas. Essas coisas que a gente está associando, então, a mecânicas de RPG, né? E isso é muito legal. Mas enfim. E aí, né, entra, então, só para completar o exemplo do Metal Gear Solid 4. Que, na época que saiu, recebeu 10 em todos os reviews, o site GameSpot deu 10, o IGN deu 10, sei lá, ou 9,5, alguma coisa disso. Ele era muito celebrado como o jogo do ano, o jogo incrível. E eu via, né, as pessoas falando sobre ele, coisas sobre ele, e uma coisa que me pegou muito, ouvindo sobre esse jogo, e que as pessoas fazem isso não só com Metal Gear Solid 4, né, mas com outros jogos de videogame, que aconteciam muito, era dizer: nossa, a história desse jogo é muito boa, esse jogo é muito bom, ele é, e aí vem a frase, ele é quase como se fosse um filme. Então, comparando o videogame com o cinema, de uma forma que pra mim tá, né, colocando o videogame numa categoria um pouco abaixo, né? É quase como um filme, quase conta uma história igual a um filme. E na verdade, eu vou até concordar com essas pessoas. É quase igual a um filme mesmo. Só que isso pra mim não é um mérito, é um demérito. É, novamente, o videogame tentando ser uma coisa que pra mim não é o forte dele. O forte do videogame não é você assistir alguma coisa enquanto o seu controle está parado. É justamente você interagir com aquilo que você está vendo através de algo que possa te dar um certo tipo de agência. Seja no controle, mexendo o mouse, clicando na tela para escolher opções do que você vai falar, como tem no Witcher 3, por exemplo. E isso pode ser usado de formas mais eficazes ou menos eficazes, mas aí isso é história para um outro momento. Mas então, de novo, pensando o RPG enquanto uma nova mídia, a gente pode pensar ele dentro de uma tradição de pensar então as formas de arte. E quando a gente está tratando de arte, a gente não está tratando então em absolutos, né? Do tipo coisas que tem certo e errado e absoluto. Por exemplo, no cinema eu falei lá que a edição é muito importante. Filmes, então, de repente, são imagens uma do lado das outras e cortadas e que façam sentido. A gente vai definir o cinema assim. Mas existem cinemas sem corte, né? Vocês devem ter ouvido falar aí daquela coisa do plano sequência do cinema. Por exemplo, um filme que eu gosto bastante, do Alfred Hitchcock, que se chama Festim Diabólico, em português. É um filme que simula como se fosse um único plano sequência, como se fosse um teatro filmado, vamos dizer, né? Não é exatamente um teatro filmado, porque do movimento de câmera, coisa e tal, mas enfim, né? O ponto que eu queria levantar é, se o cinema, então, é a edição, a ausência de edição, então, acabou o cinema? Não, né? Dá pra transformar, dá pra fazer o cinema de jeitos diferentes. Usar, então, isso que a gente chama das regras da forma de arte para criar uma certa de quebra de expectativas ou criar um significado novo para aquilo, né? Então, é uma coisa que é muito deslizante, não dá para dizer, o RPG é assim, o RPG é assado. RPG usa sempre dados, tem que usar dado, tem que ter mecânica de resolução de conflito, tem que ter regra de combate. E a gente sabe que não é verdade, né? Tem jogo que não tem regra de combate. Mas, para muita gente, pegar um RPG, vamos supor, de fantasia medieval, que não vai ter regras de combate, vai chamar de um jogo incompleto, né? Tipo, isso aqui não é um RPG, ou não é um bom RPG. Então, aí entrando numa outra questão, sobre o que é o RPG, né? Role-playing game, um jogo de interpretação de papéis. A gente sabe que o que significa role-playing games é uma coisa também já em disputa, no nome, role-playing game. Lá no livro The Elusive Shift, o autor trabalha a ideia do RPG surgindo como uma nova forma de jogar. Ele fala que, pro Gary Gygax, num texto que saiu em alguma dessas zines, ele falava role-playing, para ele, pro Gary Gygax, era qual o seu papel dentro de uma party, né? Qual o seu papel dentro de um esquadrão. Então, role-playing para ele seria nesse sentido, né?
Vamos transformar aí nos termos que a gente costuma usar em MMORPG, né? Você é um tanque, você tá ali pra absorver dano, você tá ali pra curar as pessoas, você tá ali pra dar suporte, esse tipo de coisa. Era mais ou menos isso que ele tinha em mente quando ele pensava em role-playing game, né? Que inclusive, já fica aí um parênteses, que é Gary Gygax, ele a princípio rejeitou bastante a ideia de que o D&D, o Dungeons and Dragons, era um role-playing game. Ele não gostava desse termo, né? E aí ele concedia isso, né? Se é um role-playing game, é role-playing game nesse sentido, que você e o seu personagem estão fazendo uma função dentro de um grupo de aventureiros, dentro de um grupo de exploração e de combate. Qual o seu papel, então, nesse esquadrão que está indo pra masmorra saquear tesouros e matar monstros? Mas, acima disso, acima do que significa role-playing, se é a interpretação de papéis, se é uma coisa mais de teatro, tem alguma teatralidade em assumir a forma de um personagem, interpretar esse personagem como se ele fosse você mesmo, como se você fosse um ator numa peça de teatro, enfim, né? O que me importa pra mim é a última parte, o G do RPG. Que RPG, então, é um jogo. RPG é algo que está ali para cumprir um papel de, a gente poderia dizer então, de uma experiência, né? Criar uma experiência, na filosofia a gente diria que é uma experiência estética, né? Uma experiência que você tem uma sensação qualquer, né? Sentir aquela sensação te dá algum tipo de prazer, né? Então, RPG é um jogo e discutir o que seria jogo é uma tarefa muito hercúlea, que é inclusive uma coisa que eu falo lá no texto, né? Que tipo, vou deixar esse assunto para outro momento, né? E aqui a gente vai fazer o mesmo. Então, sem querer entrar no mérito do que é um jogo, né? Se jogo é um negócio que tem que ter regras, blá, 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 blá. Enfim, pulando essa parte, que é uma parte difícil, que a gente poderia ficar aqui anos falando, RPG é um jogo. E aí, na minha visão, sendo um jogo, o que a gente pode fazer para ressaltar o fato de que o RPG, então, é um jogo? Eu tenho na minha cabeça a ideia de que para descobrir o que é alguma coisa na sua essência ou no que é mais basilar, a gente tem que pensar o que é isso daqui quando a gente tira tudo que é superficial. O que sobra? O que sobra no RPG que torna ele um RPG? Já dando aqui a minha opinião, que já está se tornando uma opinião clássica no Tomos Revelados, eu vou pegar um exemplo de um livro que eu estava folheando hoje, que é o livro Sétimo Mar, do John Wick. O John Wick é um cara que eu gosto muito, eu adoro ouvir ele falando sobre RPG, mas eu acho que ele tem uma concepção de RPG que vai um pouco de encontro com o que eu tô falando aqui. Porque se você ouve o John Wick falando, né, o John Wick, o autor do Sétimo Mar, não o personagem do filme de ação, o John Wick ele fala muito do RPG, então, como se fosse algo ali acoplado à literatura. Como se fosse, então, uma mídia para contar histórias. Ele fala sobre como o Humberto Eco, num pós-fácil do livro Nome da Rosa, ele diz que o melhor final possível para o Nome da Rosa ou para uma história de investigação seria se no final o leitor descobrisse que ele mesmo é o assassino. Ele é o culpado do assassinato. E aí que o John Wick pensa isso no seguinte termo, né? Isso aí que você tá falando não é possível na literatura, pode ser difícil fazer na literatura, mas no RPG é suave, eu posso fazer isso no RPG. Incrível, né? Essa sacada é incrível, mas vocês percebem, então, de que o John Wick, então, ele tá dialogando ali com o Humberto Eco, com o Nome da Rosa, com essa teoria de que tá pensando o RPG, então, como uma mídia de contar histórias, então ele é uma certa forma de narrativa, primeiro. Minha percepção, pelo menos como eu penso hoje, é o seguinte: o que o RPG tem de marcante é o seu fator jogo. É o fator de que o jogo vem antes da narrativa e que a narrativa ela vem depois do encontro do jogo com os jogadores. E, sinceramente, eu acho que isso é uma coisa que o John Wick não discordaria, né? Mas, quando eu peguei o livro do Sétimo Mar para folhear hoje, eu estava muito interessado em ver como que era o sistema de criação de personagem dele. Porque a última vez que eu vi esse livro faz muito tempo, eu nunca joguei ele, então eu já esqueci várias dessas coisas. Eu me lembrei rapidamente por que eu larguei esse livro. Porque simplesmente, se você abre esse livro e vai folhear as primeiras páginas, você tem simplesmente 120 páginas antes de chegar no primeiro momento que você vai discutir as mecânicas do jogo. O capítulo 1 é aquele capítulo clássico de RPG, de algumas páginas, que vai falar o que é aquele RPG, do que se trata, que tipo de jogo é esse, que estilo de história vamos emular, é um jogo sobre pirataria, aventura, feitiçaria, intriga, se é um jogo de matar monstros, ou se é um jogo de cooperação e criar uma história colaborativa, que é o caso do Sétimo Mar, beleza, ótimo. E aí vem o segundo capítulo.
E aí, isso diz muito, né, sobre especificamente o que é um livro de RPG, segundo esse autor, John Wick. Porque se você pensa, né, que tudo que tá no RPG ali é necessário para fazer um RPG funcionar, o John Wick tá passando uma mensagem pra gente que, antes de criar o seu personagem, existe o capítulo 2, que é um capítulo onde você vai ler 100 páginas sobre a história do continente de Terra, o mundo do sétimo mar. E se você fizer um scroll ou se você folhear, você vai ver um bloco de texto enorme atrás de um bloco de texto enorme, descrevendo geograficamente, culturalmente, todas essas coisas. Que, não me entendam errado, é muito interessante, é muito legal, mas eu fico me perguntando, isso aqui é uma coisa necessária para um livro de RPG? Eu preciso disso aqui para jogar RPG? Ou eu posso simplesmente ignorar 100 páginas do que é o mundo de Theia e criar com os meus jogadores o que é Theia baseado em, sei lá, qualquer coisa, no meu conhecimento que pode ser grande ou pequeno de Theia, e a gente pode se divertir tanto quanto alguém que leu ou tanto quanto alguém que não leu isso daqui. E, na minha visão, um RPG então não precisa disso daqui. É uma coisa que eu não acho que é necessário. Logo, a minha conclusão é que um livro de RPG ele não precisa do famoso capítulo de lore. Por mais que seja legal, por mais que seja interessante. Por quê? A minha ideia, como eu coloco lá no texto, é que isso daqui, pra mim, ele tá tratando um livro de RPG como se ele fosse um livro de história. E aí você pode até discordar de mim, falar que é necessário, que vai transformar a sua experiência numa coisa melhor. E eu concordo, pode transformar. Mas será que é necessário? Será que isso é o essencial? Se tirar isso daqui, o livro de RPG não funciona? A gente sabe que não, né? Porque, por exemplo, existem RPGs minimalistas, como, por exemplo, Kern, do Yohai Gal, que tem 18 ou 20 páginas. O próprio John Wick já fez vários RPGs que tem muito menos páginas que isso. Inclusive, o curioso é ver como que o John Wick mesmo, quando ele fala sobre a diferença dele de jogar um RPG e de escrever um RPG. Que ele diz, quando eu vou jogar um RPG, mesmo que seja o meu próprio RPG, eu corto 80% das coisas. Então vocês percebem, o RPG não precisa disso. O próprio John Wick tá, de certa forma, concordando comigo aqui. Então, se a gente pensar que fizer uma reflexão sobre isso, a gente pode dizer que, então, um RPG não é sobre o lore do RPG. A ideia é de que, às vezes, a gente encara o RPG de uma maneira a ler ele como se fosse sobre o conteúdo dele. E por que não é, né? Por que o RPG não é sobre o conteúdo dele? Porque ele não me diz como que eu interajo com aquilo que ele me deu de uma forma de jogo. Vamos usar um exemplo do videogame, que é mais fácil da gente visualizar. Ah, esse é um jogo sobre um menino que acha uma espada no campo de batalha que foi queimado por um dragão e pega essa espada e vai se vingar do dragão que matou a sua vila, exterminou a sua vila. Se você já jogou videogame, a primeira pergunta que você vai se fazer, ou vai fazer para esse seu amigo que tá te indicando o jogo é: tá, beleza, mas sobre o que é o jogo de verdade? Que tipo de jogo é esse? Como é que eu jogo esse jogo? Para eu entender que tipo de jogo é esse, se eu vou querer jogar esse jogo, você vai ter que contar um pouco mais sobre a forma do jogo, ou seja, suas mecânicas, como é que você interage com essa narrativa que pode ser qualquer coisa. Às vezes você não gosta da narrativa do jogo, mas por ser um estilo de jogo que você gosta, você vai querer jogar aquele jogo. Vocês percebem que contar o que é um jogo é muito mais do que só dizer sobre o que ele é no ponto de vista do conteúdo, mas sim dizer a forma do jogar, quais mecânicas estão no jogo? Por que você não pode dar uma resposta sobre o conteúdo dela? Porque o conteúdo ele tá dizendo uma parte muito superficial do que é aquilo, né? Porque é isso, tem pessoas, como eu, por exemplo, que não têm o mínimo interesse em first person shooter, né, FPS. Se você disser, é um jogo medieval e tal, mas que você usa o arco pra atirar e é um jogo que é basicamente um shooter, só que você usa armas medievais. Eu vou ter bem menos interesse nesse jogo do que num jogo que fosse um jogo RPG de computador, por exemplo. E a gente sabe que o videogame pode ser muitas coisas. Você pode ser um cara que pegou uma espada e vai lutar contra os outros com uma mecânica meio God of War, um jogo de ação, um RPG de ação. Ele pode ser um jogo tático no estilo XCOM, no estilo Final Fantasy Tactics. E ele pode ser um jogo narrativo no estilo os jogos do Vampiro à Máscara, né? Daquele estilo que tem texto e escolhas para fazer. Então, quando você fala sobre o que é aquele estilo de jogo, você está falando, então, de uma outra coisa, né? Você está falando de mecânicas, você está falando de dinâmicas, né? Como o MDA Framework fala, né? Mecânicas, dinâmicas e estética, vamos supor, né? Não é a única forma de ver isso, mas é uma das formas. Então, repetindo, né? Falar sobre um videogame, contar para uma outra pessoa a história do videogame, não é contar para essa pessoa como é que é a experiência de jogar esse videogame. Porque, em última instância, jogar um videogame é sobre a experiência de jogar um videogame
e quais mecânicas estão em jogo ali, se você usa um controle, um joystick, se você tá em tempo real clicando nas coisas, tipo um real-time strategy, tipo Age of Empires, se é um jogo mais calmo, se é um jogo que você morre e volta do começo, se é um roguelike, enfim, você começa a usar essas terminologias para tentar dar a forma o que é aquilo, né? Então, da mesma forma que é assim com videogame, é assim com RPG também. Quando você fala, esse é um RPG de fantasia medieval, se você jogou Dungeon World, você vai ter uma experiência muito diferente de jogar um Old School Essentials, que vai ser muito diferente de jogar um Pathfinder segunda edição. Por quê? Porque as mecânicas daquele jogo são diferentes, né? O jeito que você joga aquele jogo é diferente. E aí a gente entra, então, num ponto que é o ponto da narrativa, né? A narrativa, então, no RPG de mesa, na minha visão, ela pode ser uma narrativa que se espelha nas narrativas do videogame, nas narrativas do cinema, nas narrativas da literatura. Mas o RPG, então, ele pode ser mais do que isso. Ele pode tratar a narrativa dele de uma forma diferente. E, pra mim, o lugar da falha é uma coisa que diferencia muito o RPG, principalmente dos videogames, que é algo que se poderia argumentar que é uma das experiências de jogo que tem coisas a ver, né, com RPG. Então, no texto eu digo o seguinte, eu digo que RPGs são sobre falhar porque nenhum outro tipo de jogo é capaz de deixar o jogador falhar e continuar jogando. Então, a partir do momento em que você tem um jogo que não é sobre vencer necessariamente, você tem um jogo que é aberto para uma gama de possibilidades muito maior. Além de você não ter um bloco de código que vai bloquear você, te direcionar para certos lugares, né? Como faz os jogos aí de narrativa interativa de videogame, que são muito interessantes, mas que tem esse problema, né? Dia desses eu estava vendo o vídeo do Game Maker's Toolkit falando sobre aquele jogo do Walking Dead, de como que você faz escolhas no jogo, que às vezes personagens morrem no jogo, mas devido à capacidade ali do hardware, aquilo é uma escolha que no final se mostra falsa. Se você compara a sua experiência de jogo com outra pessoa que jogou aquele jogo, ele vai ter mais ou menos a mesma experiência. Porque por mais que o seu personagem tenha morrido no ponto A e no ponto A do outro jogador tenha morrido outro personagem, o jogo ele meio que converge no final, porque ele não tem como fazer um lastro tão grande de ramificações. Talvez com a inteligência artificial, o videogame consiga fazer algo diferente, né? Esteja programando alguma coisa nesse sentido. Mas, no momento atual, o RPG de mesa, e acredito que esse é o grande diferencial dele, é que o RPG de mesa ele lida com as suas escolhas, com a agência do jogador, de uma forma tão aberta que nenhum outro jogo consegue lidar. Porque o RPG é um jogo que acontece, como a gente gosta de falar, né, na mesa, com os jogadores, o que os jogadores decidem fazer, plano que eles decidem fazer juntos, como o mestre reage àquilo. Então é um jogo sobre os jogadores, né? É sobre aquelas pessoas que estão jogando. É um jogo que surge ali naquele momento, em que as pessoas são livres, então, para escolher como fazer e usar aquelas mecânicas de certas maneiras, então, a construir algo que vai dar consequências muito bem amarradas com aquilo que vem anteriormente, né? Então, no cinema, a gente pode pensar que a criação do sentido ou de uma narrativa, que, né, a gente pode pensar que a criação de narrativa é, de alguma forma, uma criação de sentido, de amarração de fatos isolados, que quando se juntam formam um todo de sentido, que o cinema faz isso através da justaposição de imagens, e que por mais que você possa interpretar aquelas imagens, alguns filmes deixam mais aberto ou menos aberto para você interpretar o que aquelas imagens significam. Um filme, assim como um livro, a gente poderia dizer que as imagens elas estão restritas àquela montagem específica. É uma narrativa pronta, empacotada e formatada de acordo com os interesses de uma pessoa, que é o autor, ou de um grupo de pessoas que montaram aquele filme, em direção a alguma coisa que já é pré-programada, que já é pré-escrita, uma direção específica para onde ele está indo e uma visão específica que vai tentar ser passada objetivamente para o papel de maneira a contar aquela história. Uma história, então, pré-concebida. Agora, no RPG é muito diferente como isso funciona. É uma coisa tão mágica que é justamente você não ter como saber e não ter como prever. E eu acho que é aí que reside a grande potência do RPG. E que ele não é limitado por um script, ele não é limitado pelas próprias mecânicas do jogo, né? Se a gente pensar no jogo de RPG como algo que está sempre pensando em regras de ouro, arbitragens não regras. Então, é um jogo que está sempre muito aberto para criar uma experiência que é uma experiência criada ali no momento, né? Então, a gente poderia até pensar num termo grego aí que fala disso, né? O RPG, então, é o lugar do kairos, o tempo diferente do cronos, né? O cronos, o tempo cronológico da sequência de ações.
mas o RPG, então, ele tem a ver com dar importância do kairos, da coisa do acontecimento do momento, né, que em grego significa o momento certo, o momento oportuno. Então, por exemplo, kairos é o tempo de quando você olha para a janela e naquele exato momento cai um raio. E você pensa, caraca, peguei exatamente o momento que caiu um raio. Então, na minha visão, o RPG então, é o jogo dos momentos oportunos. É o jogo onde o mestre ele vai estar vendo o que está acontecendo e tentando costurar junto com os jogadores esses eventos maravilhosos e únicos e tentar então tirar um sentido daquilo. E a graça para mim do RPG é justamente que todos os elementos do jogo podem ser elementos de criação de sentido, que vão completar essa narrativa que vai se formar no jogo, né? Você pode então trabalhar a falha do jogador como algo que é a constituição de sentido. Que, por mais que tenha no videogame também esse tipo de abordagem, o RPG faz de uma maneira como nenhum outro jogo faz, né? Então, para finalizar, vou tentar resumir as minhas ideias desse texto. Primeiro, que o RPG, ele é sua própria mídia, ele tem um jeito de jogar muito distinto de outros estilos de jogo, muito distinto de jogos de tabuleiro, muito distinto de videogame, mesmo dos RPGs de videogame. Ele tem um jeito muito diferente de criar narrativa também, muito diferente do cinema, muito diferente da literatura e dos livros de história, e que a soma desse estilo de jogo diferente de jogar, dessa forma diferente de criar narrativa, cria uma experiência muito única que torna o RPG de mesa um espaço muito bom para criar um jogo onde o centro do jogo são as escolhas. O centro do jogo é a agência do jogador e a interpretação do que essas ações significam. Então, da criação de um sentido que vem a partir do jogo, que a gente poderia dizer, né, em outras palavras, então que o RPG, de alguma forma, se trata de uma experiência onde a narrativa emergente é muito forte. Que a narrativa, então, vem depois de uma experiência temporal, que é a experiência do momento oportuno, ou do kairos. Então, ao contrário de vários outros estilos de jogo, o RPG de mesa é o jogo que não termina quando um personagem morre ou quando você falha, e que um bom RPG, então, vai pegar essa falha e vai transformar aquilo em algo que é um elemento de construção de sentido. Que mesmo a falha, então, vai construir um sentido e vai construir a narrativa. Porque, se a gente pensar o RPG no que ele tem de diferente, o RPG não é sobre vencer ou perder, é sobre uma experiência que vai se transformar numa narrativa única que os jogadores vão experienciar juntos. Então a falha no RPG, ela pode e, na minha opinião, deve ser tão divertida quanto vencer, fazer o que o seu personagem quer, né? Ou o que o jogador quer. Que a experiência de ver o seu personagem se ferrando no jogo pode ser uma experiência muito divertida e que pode ser trágica, pode ser cômica, pode ter várias nuances. Às vezes é, inclusive, uma coisa que o jogador quer, né? Pegando novamente o exemplo do Seventh Sea, o jogador ele chega no jogo com uma certa expectativa narrativa, vamos botar aí nos termos dele. Ele cria o personagem pensando num certo estilo de história que ele quer experimentar. A gente poderia dizer também de uma certa experiência de jogo, né? E às vezes, ver o personagem morrer, ou ver o personagem morrer em certas circunstâncias, de repente salvando o grupo, ou morreu, mas ajudou a fazer alguma coisa, ou só morreu porque, no fundo, ele era um personagem muito arrogante ou chato e os outros jogadores, tiraram algum proveito daquela morte. Enfim, né, tudo isso tem a ver, então, com a característica do RPG de ser um jogo aberto e um jogo que não para nunca, a não ser que os jogadores simplesmente parem de jogar, né? Um jogo que pode ser infinito e que as histórias podem continuar a surgir por anos e anos e anos, só depende da vontade dos jogadores de jogar aquilo. A tela de game over só aparece quando os jogadores decidem, ou, de uma forma menos preferível, quando os jogadores abandonam o jogo. Bem, gente, esse foi mais um episódio de Tomos Revelados. Espero que vocês tenham gostado do texto, espero que tenham curtido fazer essa reflexão aqui comigo, e eu reitero então o meu convite para vocês. O servidor do Discord da Moira Games está com as portas abertas para você. E em breve vamos jogar mais umas one-shots das nossas masmorras de uma página, They Dug Too Deep e Hidden Gods of the Woods. Se você quer jogar essas aventuras com a gente, primeiramente não leia as aventuras para não ter spoiler. E aí você pode clicar no link do nosso convite do Discord, entrar lá e jogar com a gente. No mais, é isso, pessoal. Sigam a Moira Games no Instagram, no Twitter, o meu @ lá, se vocês quiserem também. É Tuller_Felipe, Tuller, Tuller, Felipe com E. E estamos aí sempre com esse canal aberto para trocar ideia com vocês. E também para jogar, né? Que é o mais importante. RPG são feitos para jogar, então venha jogar com a gente no Discord da Moira Games. Vocês serão muito bem-vindos.
Grande abraço para vocês, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu! Você acabou de ouvir um episódio de Tomos Revelados. Tomos Revelados é um podcast produzido pela Moira Games, no qual desmistificamos textos sobre RPGs de mesa através de traduções e comentários. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar a Moira Games no Apoia-se. Basta entrar no link apoia.se/Moira Games. Você também pode conferir os nossos jogos e suplementos no it.io, no endereço moira-games.itch.io. Junte-se também ao nosso canal do Discord e participe de nossas mesas abertas e eventos. Este e demais links podem ser encontrados na descrição deste episódio. Boa jogatina e até a próxima!